Aleluia. A paz do Senhor, amados. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai amado, glória, Senhor Deus, foi dada ao Teu nome, Senhor, e nós damos ao Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Deus tremendo, Deus altíssimo, Deus verdadeiro, Deus de glória, Deus de majestade. Tu és amado, Senhor Deus, Tu és bem-vindo, querido Deus, querido Espírito Santo, que está em seu povo, que está em nós. Seja bem-vindo no nosso coração, bem-vindo em nossas vidas, bem-vindo nesse espaço de louvor e adoração. Bem-vindo, Senhor, para operar segundo a Tua vontade, para convencer o homem do seu pecado, para convencer da justiça e do juízo de Deus, para nos encher da palavra de revelação, de conhecimento, de entendimento, para fluir nos dons com poder para milagres, para mudança de vida nesse lugar, para que nós mudemos de vida, que possamos crescer no entendimento do Senhor, estar cheios da Tua presença. Vem, Senhor, vem, querido Espírito Santo, e batiza o Teu povo, mergulha-nos em Ti mesmo, para Ti mesmo. Queremos estar cheios, transbordando, Senhor. Como diz a Tua palavra, fluirão rios de água viva. Queremos fluir nesses rios, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cada um nesta noite, Senhor, nós abençoamos a cada um, aqueles que nos visitam, a Tua igreja, nossas crianças, nossos familiares, nossos irmãos. Cremos, Senhor Deus, que a Tua bênção alcançará todos. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em João 14. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Deus abençoe. Quero saudar aqueles que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nosso prazer, nossa alegria de receber visitantes é aquela que alguém que ganha um filho, né? Espera um filho. Nós ficamos felizes com a sua presença. Que Deus os abençoe. Na próxima semana nós teremos a semana chamada Santa. Na verdade todas deveriam ser santas, né?
Mas sexta-feira, então nós vamos ter um jejum, um dia de jejum, um meio-dia, não é bem um dia, né? De jejum e oração, que vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 18 horas da tarde, lá no nosso Templo Novo, na sede da Igreja Cristã Campo Novo. Então, 10 horas lá, certo? 10 horas lá. Os que forem, por favor, preparem-se espiritualmente. Eu gostaria que cada um desse uma palavra de testemunho, cada um pudesse. Nós vamos ter tempo, nós vamos ter das 10 às 6. Como nós não vamos jogar bola, nós não vamos nadar, nós não vamos fazer nada, nós vamos ter tempo para orar, vamos ter tempo para meditar, vamos ter tempo para louvar. Então cada um deve ir preparado para no mínimo dar o seu testemunho. Quem sabe, se você puder ministrar 15 minutos, amém. Se puder meia hora, amém. Se puder 1 hora, amém. Se puder 2 horas, amém também, né? Então vá com esse objetivo já de realmente participar ativamente desse jejum e oração para a edificação do corpo de Cristo. Foi algo que nós falamos hoje cedo aqui, né? Que o jejum, a oração, a leitura bíblica fazem parte dos exercícios espirituais que fortalecem os nossos músculos espirituais, que nos dão força espiritual para fazermos as obras espirituais que Deus espera de cada um de nós. Sem prática, sem exercício, você vai ficar obeso, você vai ficar desqualificado, né? Veja bem, não tem nada a ver com a moralidade, não tem nada a ver com a santidade, tem a ver com a capacidade espiritual de fazer a obra de Deus. Então, para ficar em forma, isso é muito interessante, né? Então foi convocado, nós vamos lá e vamos fazer isso. Então depois do jejum, então vem o de jejum e teremos um culto à noite. Então toda a igreja está convidada para esse culto lá no Portal do Sol, tudo lá. No sábado nós vamos passar o dia lá. Quem quiser passar conosco deve lembrar de levar sua carne, levar seu refrigerante, do bom, para que a gente passe um dia gostoso. Domingo, 5:30 da manhã, culto de alvorada, né? Que vamos estar ali naquele clima de Páscoa, de ressurreição. Pelo menos você vai sentir aquela sensação do dia clareando e lembrando, né, da ressurreição do Senhor Jesus. Termina essa atividade com o almoço no domingo, do mesmo esquema, e à noite estaremos todos aqui na igreja para o culto de Páscoa. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vocês viram que a nossa banda de louvor hoje estava incrementada, né? Então nós temos dois filhos ainda que permaneceram conosco. Ontem nós tivemos uma festividade muito bonita. Nossa igreja o templo ficou muito bonito, e a igreja também. E o pastor Rodrigo Augusto Oliveira foi ordenado, né? E assume o pastorado a partir de 1º domingo de abril, lá no Portal do Sol. Nós vamos estar lá no 1º domingo, ministrando com ele lá a primeira ceia do Senhor. Eu não perco as inaugurações. Eu não perco essas etapas. Acho maravilhoso poder participar, né? Mas nós vamos estar gravando os trabalhos tanto aqui quanto lá. Então vamos ter câmera aqui gravando o culto aqui, câmera lá gravando o culto lá, e vamos estar publicando na rede. Então quem estava aqui vai poder depois ver lá. Quem estava lá vai ver depois aqui.
e assim por diante. Sempre procuraremos fazer sempre isso, para que a igreja esteja sempre integrada. E faremos outras atividades juntos também, para manter o contato, né, do grupo em atividade. E creio que será muito bom. Nós vamos pensar um pouco a respeito do nosso trabalho, da nossa atividade, porque hoje aqui nós estamos no mínimo aqui com umas 100 pessoas. Vamos perder uns 30% dessas 100 pessoas aqui para o próximo culto. Lá vai ficar um grupo menor, aqui também. Então às vezes isso pode parecer ruim. Então eu quero colocar na sua mente o seguinte: não deixe o inimigo plantar na sua cabeça coisas indevidas. Uma coisa que nós nunca buscamos, nunca nos preocupamos, com essa questão numérica. Eu sei que influencia, eu sei que igreja cheia é bem muito mais gostoso que igreja menos cheia, né? Isso influencia negativamente. Mas nosso foco é a obra de Deus. Nosso foco é o ministério, é aquilo que devemos fazer, que é fazer a obra de Deus. A obra de Deus constitui, como disse Tiago, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E o grande comissionamento de Jesus é ir e pregar o evangelho, fazer discípulos. Esse é o trabalho nosso. Fora disso, não há outra nenhuma determinação dentro da palavra de Deus em relação a isso. Não adianta estarmos em milhares, tem igrejas que tem milhares de membros, de pessoas, e fazem aquele movimento, mas eu não ouço falar, né, de vidas transformadas. Eu não ouço falar de pessoas abençoadas pela igreja, pelo evangelho daquela igreja. Então isso não me impressiona. Não me impressiona. O que eu acho impressionante e maravilhoso é como que Deus pode usar uma pessoa na unção do Espírito Santo. Uma pessoa. E para isso nós olhamos para a Bíblia e vemos os grandes exemplos, como Sansão, os juízes que Deus levantou, pessoas, uma pessoa, né? Ou como os 300 homens de Gideão, que puderam realizar uma grande obra de libertação. Diz a Bíblia que não houve tão grande quanto aquela. 300 homens, quando tinha um exército de mais de 30 mil pessoas. Então vamos manter o nosso foco no nosso trabalho, no nosso evangelismo. Nós temos um projeto de igreja em células, nós temos projeto de igreja em célula em crianças, nós temos no momento 8 células, em média de 15 crianças por célula. Multiplica esse 8 vezes 15 e veja quantos filhos Deus já nos deu. E nós vamos ter mais duas. Estamos abrindo aí mais 2 células de crianças, né? Então temos o nosso trabalho, temos o Ministério Semear, temos o trabalho com a nossa juventude, a nossa mocidade, ligados em Jesus. É ali que nós temos que focar a nossa atenção. E crer em Deus, que Ele vai operar através de nós, e que a igreja vai crescer mais, e que nós vamos nos alegrar com as vidas que irão acrescentar ao rebanho de Deus nesse lugar. Amém? Como Deus tem nos acrescentado dia a dia. Eu gostaria de discutir e de apresentar para os irmãos aqui algo que nós introduzimos hoje cedo aqui na classe de líderes, né? Nós estávamos falando sobre interpretação. Nós temos que aprender a interpretar a palavra de Deus. Nós temos que aprender a entender a obra de Deus. E eu pensei, eu preciso apertar mais esse prego aí, pregar um pouquinho mais sobre esse tema. E Deus me deu essa palavra aqui, eu fui lendo assim, e Deus é tão maravilhoso que eu fico pensando, nossa, eu já li tanto isso aqui,
mas nunca consegui ver da maneira que Deus me mostrou aqui agora, né? E eu vou mostrar para você e você vai falar: é verdade, pastor, eu também não tinha pensado nisso. É isso que essa é uma das coisas que me maravilha na obra de Deus. Hoje cedo nós estávamos discutindo isso aqui. Eu estava dizendo para a irmã aqui, ó, eu não venho aqui para falar as coisas que você já conhece. Eu não venho aqui para falar as coisas que você já ouviu. Senão não teria nem sentido, ia ficar uma coisa muito sem sal, muito sem graça. Eu venho aqui procurando algo de Deus, uma revelação de Deus, que eu vou dizer algo, como eu vou dizer algo para você agora à noite, que você nunca ouviu. Você nunca ouviu, tenho certeza que você nunca ouviu, da maneira como eu vou colocar para você aqui. Essa é uma tarefa, é uma obra do Espírito Santo de Deus, que traz aos nossos olhos essa revelação. E como nós precisamos dela. Como nós precisamos dela, porque essa é uma questão básica. É uma boa interpretação daquilo que deve ser o meu trabalho, a minha atividade, o seu trabalho, a sua atividade, a obra da igreja, o trabalho da igreja. Muitos têm muitos recursos e são equivocados e desperdiçam esses recursos. Por quê? Porque eles não têm essa interpretação, não tem essa clareza na interpretação, embora ela seja tão óbvio, tão simples, né? Que depois que você pensa bem, você fala: nossa, ridículo, como não vi isso antes. Mas é o que acontece em geral, né? Então esse é um fato. Qual é o fato que nós colocamos hoje cedo aqui? Qual é a coisa que nós enfatizamos hoje cedo aqui, que eu quero deixar para você também, para que você entenda que é isso que nós devemos fazer? Nós teremos muitos nomes para isso. A teologia talvez chame isso de encarnação. O que é encarnação? É Deus saindo lá do céu e vindo aqui para a terra e se fazendo carne, se tornando uma pessoa, certo? O que ele fez? Ele deixou o seu apartamento VIP lá no céu, ele deixou a sua glória, ele deixou toda a sua riqueza, ele deixou todo o seu status, toda a sua paz, ele deixou todo o seu conforto, e ele virou gente. Virou gente como? Da maneira, dentro dos palácios, dentro dos lugares mais famosos, conhecidos? Não, dentro de um estábulo. Seu berço foi uma manjedoura, um lugar onde os animais se recolhem. Seu caminhar foi assim, ele saiu dali e andou a pé. O máximo que ele montou foi o filho de uma jumentinha, andando por lugares ricos, por lugares famosos, charmosos, não, andando pelas periferias, pelas vilas, pelos vilarejos, pelas aldeias dos pescadores, de maneira como diz a palavra, o lugar onde habitava a escuridão, onde estava a escuridão, onde estavam as trevas, resplandeceu a luz, porque Jesus passou por aquele lugar. Eu me lembro quando eu era criança, num lugar pobre, simples, humilde, eu deitava no chão e pensava comigo: será que Deus vai passar por aqui? Não é assim que a gente pensa às vezes? Será que ele vai olhar para um lugar desse? Mas ele olhou, ele me viu, e eu o vi, e sei que ele passou por lá. Sofreu, cresceu, viveu junto conosco, passou fome, passou sede, pressões de todos os lados, perseguições. E por quê? Ele mesmo perguntava assim: por qual das minhas obras que vocês querem me apedrejar? Qual a obra que eu fiz aqui que merece pedrada?
Por fim morreu, foi crucificado, suas roupas repartidas entre os soldados, sua túnica levada e o seu corpo sepultado. O que é isso? Encarnação. Isso é encarnação. É Deus se encarnando, é Deus se fazendo carne, tornando-se uma pessoa. Chegou, viveu como nós, conheceu as pessoas, sabia como é que era a natureza humana. A Bíblia diz, ele sabia o que era a natureza humana. Chorou, teve amigos, pessoas o amavam, teve companheiros, mulheres o seguiam, e mulheres procuravam contribuir de alguma forma para o conforto, fizeram um travesseiro para ele. Deus encarnado, com seus discípulos, estava ali trabalhando e ensinando a eles uma nova visão. Eles cheios daquela religiosidade, eles cheio de Moisés dentro deles, cheio da Torá dentro deles, cheio do farisaísmo dentro deles, e Jesus procurando lidar com tudo isso e dar a eles uma nova interpretação. Eis que vos digo, vocês ouviram lá, mas eis que vos digo, uma nova aliança vou fazer com vocês. E com tudo isso, o que Jesus procurava fazer mais? O que é que ele esperava que acontecesse? Qual é a visão que ele queria que os discípulos tivessem dele? A visão que Jesus esperava que os discípulos tivessem dele é que eles olhassem para Jesus e dissessem: Ele é Deus. Ele é Deus. Não por causa de uma ação forte, não por causa de uma ação majestosa, não por uma manifestação gloriosa, mas pelo amor que ele tinha dentro de si, pelo amor que ele manifestava às pessoas e pela forma que ele as tratava. Às vezes ele perguntava: o que dizem as pessoas que eu sou? Que dizem? Algumas davam a ele um status de profeta. Apenas Pedro diz assim: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Jesus disse: não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Querido, você já teve essa revelação? Porque essa revelação é que muda as pessoas. É essa revelação que transforma as pessoas. Pedro foi mudado. Falamos muito de Pedro ontem, né? Pedro foi mudado quando ele teve essa revelação. Ele não é o que eu estou vendo. Ele não é o que eu estou vendo. Eu amo isso. Eu busco isso. Eu penso nisso. Por um ano eu fiquei longe do ministério. Meus filhos estão aqui, minha família sabe minha história. Fui trabalhar numa feira, fazia meus produtos e estava lá na feira vendendo, feira de sacoleira. E um rapaz trabalhava comigo, ele olhou para mim e falou assim: você não é daqui. Eu chorei. Graças a Deus ele notou que eu não sou daqui. Amo e busco isso, querido. Que haja uma visão não do homem, não do físico, não dessa pessoa, mas que haja uma visão de algo diferente em você. Que vejam de você uma coisa diferente. O que eles querem ver? O que eles precisam ver? Jesus disse para eles assim: é o seguinte:
Não fiquem tristes, nem atemorizados. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho. Essa colocação de Jesus é uma colocação assim, na sabedoria dele, da maneira dele comunicar, porque eles não tinham entendido ainda, eles não sabiam o caminho, mas ele falou, vocês sabem o caminho. Aí, você vai ver isso aí, Tomé disse assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Por que ele estava dizendo, eu sou o caminho? Porque se havia uma possibilidade, ou se há uma possibilidade, querido, preste bem atenção, se há uma possibilidade de alguém ver Deus, de alguém conhecer a Deus como Ele é, esse caminho, essa possibilidade é através de Jesus. Não houve outra situação assim. Ninguém nunca, jamais teve essa habilidade, essa capacidade de mostrar Deus. Nunca houve. Jesus só tem uma maneira de você ver Deus. Se você só tem uma maneira de você conhecer Deus, é através de mim, é através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, quer dizer, se vocês tivessem tido a capacidade de me ver, de me enxergar, também teriam visto o meu Pai. Mas vocês não tiveram essa capacidade, os olhos de vocês ainda não foram abertos para enxergar isso. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Aquela pergunta que o mundo faz, mostra-nos Deus, eu quero ver Deus. Por que o mundo não vê Deus? Qual é a única forma que o mundo pode ver Deus? A forma mais real e mais concreta, mais palpável, mais única e mais verdadeira. Como que o mundo pode ver Deus? Nós vimos através de Jesus. Eu vou dizer para você, preste atenção que isso é forte. O mundo só verá Deus se você mostrar para Ele quem Ele é. É a única forma, é a única possibilidade. Ou eles veem você, ou jamais. Jesus disse, Felipe, presta atenção nas palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus têm que ser as suas, querido. As palavras de Jesus têm que ser as suas. Há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, quem teve essa capacidade, quem conseguiu me ver, viu o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. O Pai que permanece em mim, Ele faz o que? Ele faz as suas obras. Ele faz as suas obras. Deus faz as suas obras através de Jesus. Deus faz as suas obras através de nós. De nós. Se isso não acontecer, ninguém o verá e ninguém o conhecerá. E como ele será conhecido? Como ele será conhecido? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará.
Como é que ele vai crer, querido? Pelo seu discurso? Porque você é bom na teologia? Que você entende muito das coisas espirituais? Ele vai entender por suas obras, querido. Se você fizer, ele vai ver. Se você não fizer, ele não verá. Pergunta para o seu irmão do lado aí: você está entendendo o que o pastor está pregando? Por que a igreja tem tido dificuldade, querido, em mostrar Jesus? Por que a igreja tem tido dificuldade em revelar Deus? Por quê? Porque ela tem um discurso, ela tem uma religião. O mundo está sem religião, gente. O mundo não precisa de religião. O mundo só precisa de Deus. Mas como a igreja só tem discurso e não tem as obras que mostram que Deus está nela, o mundo permanece na ignorância e sem ver Deus. Hoje cedo nós estávamos dizendo isso, que a nossa maior preocupação deve ser que as pessoas não vejam você, mas vejam Jesus em você. Nisso os apóstolos pregaram e se agastaram dizendo assim: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que eu sou? Eu sou um imitador de Cristo. Eu pelo menos devo ser. Eu devo ser um ator, um representante, um intérprete. O nosso assunto hoje cedo é essa, a interpretação. Eu tenho que ser um intérprete de Jesus. O que faz o intérprete? Ele assume o personagem. Ele assume o papel do personagem da história. O personagem da história é Jesus. Você é o ator, você é o imitador, você é aquele através de quem as pessoas deverão ver Jesus, enxergar Jesus. Ainda contei uma historinha, né, que está escrito num livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Chama o nome do livro. Se quem quiser comprar, leia, compre e leia, porque é muito bom. Foi escrito por um missionário indiano chamado Sadhu. A palavra Sadhu é uma tradução de santo. Sadhu Sundar Singh, mais ou menos isso aí. Então o livro conta que uma família cristã o recebeu um dia na sua casa. Ele se hospedou numa casa e ele começou a brincar com a criança da casa lá, brincando com a criança. E ele foi embora. Então o pai conversou com o filho e tal, e o menino falou assim para o pai: pai, Jesus veio aqui em casa. O pai falou: Jesus veio aqui em casa, filho? Quando? Ele estava aqui, ele brincou comigo até agora há pouco e foi embora. O pai então lembrou-se que era o missionário que estava ali. O missionário que estava ali como hóspede, brincou com ele e tal, e foi embora. E tal foi o procedimento daquele missionário para com aquela criança, que ele viu Jesus no missionário. Esse menino acreditaria e receberia Jesus sem nenhuma dificuldade, porque ele viu Jesus. Quando a gente vê é diferente, né? Está entendendo, igreja? Então, olha, não se preocupe com esse negócio de números, não se preocupe com essas mudanças que nós estamos passando. Preocupe-se em mostrar Jesus na sua vida. Preocupe-se com isso. O quanto de Jesus existe na minha aparência, não física, né? Nós nem sabemos como ele é.
O quanto de Jesus existe na aparência de cada um de nós. Quando você conversa com seus filhos, quando você conversa com seu marido, com a sua esposa, quando você trata as pessoas, quando você vê as necessidades das pessoas, o quanto de Jesus aparece em você. O quanto de Deus, Pai, é revelado em você. Na verdade, você tem que buscar aquela posição de Paulo: sede meus imitadores. O camarada precisa ser bem ousado, né? Para dizer assim, ó, sede meus imitadores. Então ele tinha na mente dele, na consciência dele, que ele estava interpretando Jesus 100%. Ele era um imitador de Jesus 100%. Ele falou: vocês não podem ver Jesus, mas vocês podem ver a mim. Essa é uma verdade também para nós. As pessoas não podem ver Jesus, Ele não está aqui, mas elas podem ver você. E elas podem crer através de você. Então, quando alguém fala assim, mostra-me Deus, você vai ter que ter essa capacidade de dizer assim: olha para mim. Está me vendo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu não tratei você bem? É assim que Deus faz. Eu não te amo? É assim que Deus faz. É assim que Ele é. Vede pelas obras. Vede pelo que eu estou falando para você. Crede nessas palavras e crede nas obras. E ele diz assim: quem crê vai fazer essas obras, e maiores as fará ainda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Vamos ficar de pé.